É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical deixa à disposição dos nossos irmãos a partir do início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua lição da Escola Bíblica Dominical durante toda a semana. Leiam a revista, vejam esta pré-aula, vejam os subsídios que o site Portal Escola Dominical, www.portalebd.org.br, deixa ao longo da semana à disposição dos irmãos. Vão à sala dos professores tirar as suas dúvidas, mesmo que você não seja cadastrado, o cadastro do site está suspenso temporariamente, mas o irmão pode entrar na sala dos professores, mesmo não sendo cadastrado, vai constar ali como convidado, mas você pode deixar a sua pergunta e nós procuraremos responder com a sabedoria que Deus nos der. E também vejam no LinkedIn, no Facebook, no Twitter do Portal Escola Dominical, todos os subsídios que nós colocamos ali. Nós colocamos outras videoaulas, outros estudos, dezenas de estudos que o irmão pode, ao longo da semana, ir estudando. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão está convidado a assistir a aula que é dada na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede, aqui em São Paulo, e os irmãos poderão ali tirar suas últimas dúvidas, acompanhar a aula e no domingo comparecer à Escola Bíblica Dominical. Este trimestre nós estamos estudando Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, pastor presidente das Assembleias de Deus em Sobradinho, no Distrito Federal. E nós já estamos nos encaminhando ao final deste trimestre e hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título Uma Vida Cristã Equilibrada. E vamos dar continuidade ao estudo do último capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 4. E hoje parece que nós voltamos para trás, porque na lição passada nós estudamos a Epístola de Paulo aos Filipenses do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. E hoje nós voltamos ao versículo 5. Vamos estudar de novo o versículo 5 e o versículo 6, irmão Caramuru. Não haveria aí um retrocesso? Não. É que nós estaremos voltando ao versículo 5 e indo até o versículo 9, esses 5 versículos, sob um outro aspecto. Na aula passada, nós falamos os versículos 5 e 6 à luz da alegria no Senhor. À luz da alegria como qualidade do fruto do Espírito. Nós vimos a respeito da equidade e da paz de Deus à luz da alegria de que Paulo fala no versículo 4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Que é, como nós vimos, a sétima alegria da carta de Paulo aos Filipenses. A sétima alegria que está lá em Filipenses 3 e 1. Resta-nos, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. E que é repetida no capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É a sétima alegria da carta de Paulo aos Filipenses. E à luz da alegria, como fruto do Espírito, a alegria no Senhor, nós falamos da equidade e da paz. Hoje nós voltaremos a falar da equidade e da paz,
mas não mais sob o ângulo da alegria, que origina esta equidade e esta paz. Mas falaremos sob o ângulo da mente de Cristo. Isso porque o versículo 8 desta carta de Paulo aos Filipenses, que é o nosso textuário, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo vai falar a respeito do pensamento do cristão, a respeito da mente do cristão. O cristão que está querendo ir para o céu, que deseja atingir o céu, ele precisa ter uma mentalidade, ele precisa ter a mente de Cristo. E é sob o aspecto da mente de Cristo que nós iremos falar da equidade e da paz de Deus. Então não há nenhuma repetição, nenhum retrocesso. A alegria, que é desdobramento do amor, que é fruto do Espírito, gera a equidade e a paz. Mas a mente de Cristo, que é agora a mente do cristão, o pensamento também nos faz ter equidade e ter paz. É aqui que nós voltamos àquilo que nós já falamos na lição de número 8. Quando Paulo fala sobre a aspiração do crente, que é ir para o céu, ele diz que a vida cristã, ela deve ser objetiva e subjetiva. Olha o que Paulo escreve ali em Filipenses 3:16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a salvação ela é integral. Ela abrange todo o homem, espírito, alma e corpo. E a alma, ela envolve a vontade, a sensibilidade e a razão, o raciocínio, o entendimento. Quando nós cremos em Jesus e nos entregamos para Ele, é até uma expressão que sumiu um pouco. Hoje nós falamos muito aceitar Jesus, mas antigamente se falava quem quer se entregar para Jesus. Quando nós nos entregamos para Jesus, nós entregamos a Ele a nossa vontade. Por isso temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós entregamos a Ele o nosso sentimento, e é por isso que recebemos a alegria da salvação, mas também nós temos que entregar a Ele o nosso entendimento, a nossa mente. O nosso culto a Deus é racional, diz Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12. É algo que vem da mente. E é sobre esta mente que o apóstolo Paulo vai falar agora. Não nos esqueçamos que nós estamos na parte prática da epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo está dizendo como devemos agir, como devemos andar, como devemos viver dia após dia, caminhando para o céu. E para isto, eu tenho que pensar, diz Paulo, em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, algum louvor, nisso eu tenho que pensar. O meu pensamento, a minha mente deve estar entregue a Cristo. Para que os crentes de Filipos
tivessem a mesma alegria que tinha o apóstolo Paulo, sentissem o mesmo que o apóstolo Paulo sentia, era preciso que eles tivessem a mesma mente que Paulo tinha. E que a mesma mentalidade que Paulo tinha. O mesmo pensamento que Paulo tinha. Qual era este pensamento? Qual era esta mentalidade que tinha o apóstolo? Mas antes que nós vejamos qual era a mentalidade, qual era a mente que Paulo tinha, é preciso sabermos o que é mente. O que é mente? No dicionário Ruais da língua portuguesa, ele diz que mente é um sistema organizado no ser humano referente ao conjunto de seus processos cognitivos e atividades psicológicas. Ou seja, é o sistema que existe no homem que o faz conhecer as coisas, que o faz pensar. Mas também diz que mente é a parte incorpórea, inteligente do ser humano. É o espírito, é o pensamento, é o entendimento, é a memória, é a lembrança, é a faculdade, ato ou modo de compreender algo ou de criar na imaginação. É imaginação, percepção e concepção. Então a mente é esta parte incorpórea do homem que faz com que ele perceba, com que ele imagine, com que ele se lembre, com que ele pense, com que ele entenda, que ele compreenda. E o que é mentalidade? Mentalidade, o mesmo dicionário diz, que é o conjunto de manifestações de ordem mental. As crenças, a maneira de pensar, as disposições psíquicas e morais que caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo. A mentalidade é, portanto, esse conjunto de crenças e de disposições que nos fazem agir de uma ou de outra maneira, que nos fazem pensar de uma ou de outra forma. Então, mente é a capacidade de pensamento do homem. É a capacidade intelectual do homem. Deus criou o homem com esta capacidade. Uma capacidade de pensar e até de criar. Quando Deus chama Adão, Deus diz para Adão: Adão, dê nome aos animais. Adão diz: mas eu posso fazer isso? Pode. Você é inteligente. Eu fiz você com uma capacidade de organizar os pensamentos, de fazer juízos, julgamentos. E aí Adão pôs nome a todos os animais. E aí percebeu que estava só, que não tinha uma companheira. Os irmãos vejam então que Deus fez o homem com esta capacidade de pensar, de perceber, de analisar, de julgar a realidade. E esta mente tinha que estar voltada para Deus, para aprender as coisas que Deus queria ensinar, e que ensinava em toda a viração do dia, quando ia ao encontro do primeiro casal no Jardim do Éden. Mas quando veio o pecado, esta mente foi obscurecida. Deus é quem iria alimentar esta mente. Deus é quem iria fazer com que esta mente progredisse. Jó, lá no capítulo 38, versículo 36, recebe uma pergunta de Deus. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem à mente deu o entendimento? O próprio Deus, perguntando a Jó, mostra-nos que ele, Deus, é quem tinha que alimentar esta mente.
é quem tinha que trazer subsídios a esta mente, é quem ia trazer o entendimento à mente do homem. Mas o homem pecou e a sua mente ficou obscurecida. Ela ficou cega, incapaz de entender as coisas de Deus, de receber as coisas de Deus, porque no pecado o homem ficou separado de Deus. É o que Paulo nos escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No pecado, a mente humana ficou obscurecida. O Deus deste século, o diabo, ele cegou a mente dos incrédulos. E a mente humana é incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo. A mente humana não consegue ver o reino de Deus. Não consegue entender as coisas espirituais. Não consegue captar a realidade espiritual. Ela está num nível horizontal, porque ela está cega pelo Deus deste século. O pecado faz com que a mente humana seja tenebrosa, escura, sejam espessas trevas. E é isto que Jesus nos fala no Sermão do Monte. Quando ele fala a respeito dos olhos, ele não está falando só dos olhos físicos, mas dos olhos espirituais da mente. Veja bem que Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, a visão é um sentido físico do corpo, mas que é dirigido pela mente. E se a mente está cega, os olhos não podem divisar algo que a mente que manda nos olhos possa divisar. É o que disse Jesus lá em Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O próprio Jesus diz, o homem no pecado, ele está com a mente cega e os seus olhos são maus. E todo o seu corpo é tenebroso. E são densas as trevas do homem no pecado. A mente humana no pecado, ela é incapaz até de verificar a existência de Deus. A mente humana no pecado, apesar das muitas provas da manifestação da glória de Deus, se deixa levar pelo pecado, pelo Deus deste século, e chega mesmo a negar a existência de Deus. É o que Paulo escreve em Romanos, quando ele fala da degradação, da corrupção geral do gênero humano. Veja bem lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A mente humana, obnubilada pelo pecado, obscurecida pelo pecado, é densas trevas. Não consegue ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E eles criam uma sabedoria que é uma sabedoria vã, falsa. Apesar das provas evidentes que Deus dá na criação do mundo, pelo seu poder, da sua existência, o homem, na mente dominada pelo pecado, desconhece a Deus. Não reconhece a existência de Deus. Cria discursos. Porque o que é o discurso? É o logos. Logos, em grego, quer dizer tanto razão quanto discurso. Daí que vem a palavra diálogo, que é o discurso entre duas pessoas. A razão humana, dominada pelo pecado, cria discursos, cria um raciocínio que é loucura, que é pura ignorância. Eles desprezam a Deus, não reconhecem a Deus. E o resultado disso é que estes sábios, aos olhos humanos, são verdadeiros ignorantes. É o que o salmista diz lá no Salmo de número 14. Davi, ele diz assim: disse o nécio. O que é o nécio? É o ignorante. No seu coração não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. No Salmo 53, também de Davi, ele repete: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. A mente humana no pecado, ela não consegue enxergar a Deus. Chega mesmo a dizer que Deus não existe. E não faz o bem. Se corrompe, porque está dominado pelo pecado. Então essa é a mente humana aos olhos do pecado. Não consegue enxergar a Deus. É daí que vem a chamada falsa ciência, de que Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Paulo diz assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. É essa mentalidade que nós temos nos dias de hoje, irmãos. A falsa ciência, que combate a Deus, que procura de todas maneiras negar a existência de Deus, destruir tudo quanto a palavra de Deus fala. É essa mentalidade que domina no mundo hoje. A chamada pós-modernidade é esta mentalidade que tem origem também no chamado marxismo cultural. É uma mentalidade que deixa Deus de lado. Quer viver como se Deus não existisse. E diz que Deus não existe. E coloca Deus fora dos pensamentos, fora das pesquisas, fora das hipóteses, fora das teorias. Esta falsa ciência que está dominando o mundo. E que, por ser contrária a Deus, que é a verdade, como está escrito lá em Jeremias 10:10, Deus é a verdade. Esta mentalidade que domina hoje, que é chamada de pós-modernidade, ela tem como fundamento a ideia de que não existe verdade. Como eles dizem que não há Deus, não há verdade. E o que nós temos hoje, irmãos, é esta mentalidade que invadiu muitas mentes de pessoas que se dizem crentes.
que não acreditam mais em verdades absolutas, que dizem, não, isto depende, isto não é assim, isto não é mais assim. Hoje não se pode sequer discutir as coisas. Por quê? Porque ninguém admite que exista a verdade. A verdade é algo relativo, é algo que varia de acordo com a época, de acordo com o lugar. Hoje nós vivemos, na ciência, na filosofia, o reinado de Protágoras, um filósofo pré-socrático, um filósofo sofista da Grécia, que dizia que o homem é a medida das coisas que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Protágoras defendia que não havia uma verdade. Tudo era fruto do consenso, do consentimento, do acordo. Se hoje eu tenho algo preto, amanhã eu posso dizer que este preto é branco. Basta que todos concordem que o preto virou branco. É esta a realidade que nós vivemos hoje. Hoje existem muitos crentes que não seguem mais a palavra de Deus, que não querem de maneira nenhuma servir a Deus, seguir o que está na Bíblia, porque dizem, não, isso não vale mais para hoje. Hoje já não é mais assim. Por que pensam assim, irmãos? Porque tem a mentalidade do pecado, a mentalidade humana obscurecida pelo pecado. Eles dizem, não há verdade, não há Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe a verdade, existe o que é certo, existe o que é errado. E só quem tem a mente liberta do pecado é que pode enxergar isto. Paulo diz que se nós estamos no pecado, o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Somente quando cremos, somente quando temos a fé, é que nós temos a mente aberta. E aí nós passamos a não ser mais homens naturais, mas nós passamos a ser homens espirituais. É o que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, escreve. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz o seguinte: porque nada me propus... Vamos ler o versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E o versículo 9 diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. E é aqui que está o segredo. Paulo diz aos filipenses que eles precisavam ter a mente de Cristo, assim como ele, Paulo, tinha a mente de Cristo. Esta mente foi criada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo o convenceu, Paulo se arrependeu dos seus pecados, alcançou a salvação, é uma nova criatura. E por ser uma nova criatura, tem uma nova mentalidade, uma nova mente. Ele agora compreende as coisas de Deus, porque o Espírito Santo, que conhece as profundezas das coisas de Deus, transmite ao Espírito do salvo as coisas de Deus, a sabedoria de Deus, que vem do alto. E nós então passamos a entender as coisas de Deus. Passamos a ser homens espirituais, discernindo tudo e de ninguém sendo discernido, porque os incrédulos que estão nas trevas não enxergam a luz do Evangelho de Cristo e por isso não podem entender as coisas espirituais, que para eles são loucura, mas para nós é a verdade. Então a mente que Paulo queria que os filipenses tivessem é a mente de Cristo. É aquela mente forjada pelo Espírito Santo quando da nossa salvação. E nós agora vemos tudo pelo aspecto espiritual. Nós tudo discernimos. É por isso que Paulo estava alegre mesmo estando preso. Por quê? Porque como ele tinha a mente de Cristo, ele pôde entender que a sua prisão levou a igreja de Roma a evangelizar, a ter consciência missionária, e assim poderia levá-lo até a Espanha, e ele poderia abrir uma nova frente de trabalho na evangelização do mundo, cumprindo assim o seu ministério. Ele entendia que a prisão, as cadeias, o sofrimento, nada disso impedia o projeto de Deus na sua vida. Tudo estava sob o controle do Senhor e ele continuava indo para o céu. É isso que Paulo está dizendo. Crentes de Filipos, fiquem alegres, mas crentes de Filipos, tenham a mente de Cristo. Enxerguem pela luz do Evangelho da glória de Cristo que tudo que me está acontecendo é para o bem da igreja, é para o bem do Evangelho, é para o bem da igreja de Filipos e é para o bem do apóstolo Paulo. Eles tinham este discernimento. É isso que Paulo diz. Vocês precisam ver o reino de Deus, porque agora vocês têm a mente de Cristo. Agora vocês veem a luz do Evangelho de Cristo. As coisas que para o mundo são loucura, para vocês não pode ser loucura, porque vocês têm a mente de Cristo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Lá no capítulo 3, no versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, a nossa mente é iluminada, porque Cristo é a luz que veio ao mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João, escrevendo lá, disse assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós agora não estamos mais nas trevas. Nós agora estamos na luz. E por estarmos na luz, nós podemos compreender as coisas espirituais. Comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Porque nós somos homens espirituais. Nós temos a mente de Cristo. E era isto que Paulo queria que os crentes de Filipos tivessem. Que estivessem a mente de Cristo. Esta nova mentalidade de Cristo faz com que nós pratiquemos a justiça.
voltamos aqui à equidade. A equidade, que deve ser notória a todos, como nós vimos na aula passada, ela não é só resultado da alegria da salvação, do amor de Deus, mas ela também é fruto da nova mentalidade que nós temos. Esta mente de Cristo nos faz praticar a justiça. Por quê? Porque agora nós entendemos que a injustiça é pecado e que o Filho de Deus, ele deve fazer o que é justo, deve praticar o que é justo. Por isso que Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum podereis entrar no reino dos céus. Lá em Mateus 5:20. O crente que tem a mente de Cristo, ele pratica a justiça, porque ele sabe o que é devido a cada um, porque ele tudo discerne espiritualmente, mas de ninguém é discernido. E por isso as trevas não o compreendem. Ao praticar a justiça, nós seremos odiados pelos homens. Ao praticar a justiça, o mundo nos aborrecerá, assim como aborreceu a Jesus. Jesus só praticou o bem, Jesus só praticou a justiça, mas foi morto, porque as trevas não o compreenderam, como nós lemos aqui no Evangelho segundo escreveu João. A mente de Cristo nos faz suportar a cruz, porque nós entendemos que estamos caminhando para o céu. Nós vemos o céu, nós vemos o reino de Deus, nós vemos o absoluto controle de Deus no plano da salvação. E por isso a morte, a angústia, a tribulação, a peste, nada nos impede de caminhar para o céu. Nós vamos conscientemente suportar as dificuldades, suportar as aflições, morrer até por causa do Evangelho. Por quê? Porque nós não somos mais cegos. Nós temos a mente de Cristo e compreendemos e discernimos espiritualmente tudo o que está acontecendo. Quando nós estamos divisando estes escândalos, irmãos, o aumento da perseguição contra a igreja, inclusive em nosso país, quando vemos os valores morais sendo destruídos, a Bíblia sendo alijada da convivência, da legislação, da sociedade, nós não nos desesperamos, mas nós entendemos espiritualmente que esta é a marcha dos acontecimentos, é o que está previsto nas Escrituras, é o absoluto controle de Deus. Entendemos que Jesus está perto e que devemos nos aproximar ainda mais dele para não sermos apanhados de surpresa naquele dia. Para nós tudo está claro. O mundo não entende, o mundo não compreende, mas nós sabemos que Jesus está muito próximo, que o anticristo está prestes a dominar o mundo, mas que nós seremos arrebatados. O mundo não pode entender isso, mas nós entendemos porque temos a mente de Cristo. Por isso, não deixamos de ver a cidade celestial. Era isso que Paulo queria, que os discípulos em Filipos tivessem este conhecimento. Paulo diz: olha, vocês estão muito preocupados com a minha prisão em Roma, mas vocês têm que olhar para a cidade celeste. Vocês têm que entender que tudo isto é plano de Deus e que nós devemos ter a mente de Cristo e discernir as coisas espiritualmente e não emocionalmente. Esta mesma mente de Cristo que nos faz praticar a justiça e suportar o ódio dos injustos contra nós, também nos faz ter a paz de Deus. Essa paz de Deus excede todo o entendimento. Ela vem de Deus, mas ela permite que nós não fiquemos atabalhoados, inquietos. É por isso que Paulo diz: não estejais inquietos.
Quem tem a mente de Cristo sabe tudo o que está acontecendo. E sabe que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos um com o Senhor. Nós estamos em comunhão com Ele. E por isso, nós entendemos tudo o que está acontecendo. Por que Jesus suportou a cruz? Porque Jesus não abriu a sua boca. Porque Jesus não pediu clemência para Pilatos, para Herodes, para o Sinédrio. Porque ele sabia que esta era a vontade de Deus e que ele tinha de passar pela cruz para chegar à direita do Pai. Por que o crente não se revolta? Por que o crente não se desespera, mesmo sendo perseguido, oprimido, zombado? E cada vez mais nós seremos, irmãos, zombados, oprimidos e perseguidos, incompreendidos. Por que ele não se desespera? Por que ele não enlouquece? Por quê? Porque ele sabe que tudo isso é necessário para que nós cheguemos à cidade celestial. A mente de Cristo traz uma paz que nos permite descansar, mesmo diante das aflições do tempo presente. Mas esta mente de Cristo, que vê a realidade espiritual, esta mente de Cristo, que divisa a nossa glorificação e que nos faz suportar a cruz e a afronta, é uma mente que não é alienada das coisas desta vida. Isto é importante nós enfatizarmos. O crente não é um alienado, alguém que não se preocupa com as coisas desta vida. Não. Ele tem um discernimento espiritual. Ele não se prende às coisas desta vida porque sabe que elas são passageiras. Mas ele está vivendo neste mundo. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E neste mundo, quem tem a mente de Cristo, ele pensa naquilo que é verdadeiro, em primeiro lugar. Nós temos que pensar naquilo que é verdadeiro. Daí já mostra como o crente é diferente do mundo. O mundo hoje, na sua mentalidade pós-moderna, diz que nada é verdadeiro, que a verdade não existe. É por isso que o crente é chamado de fundamentalista, é chamado de fanático, é chamado de troglodita. Nós temos visto aí como a mídia tem atacado os cristãos, os verdadeiros e genuínos cristãos, dizendo que nós somos retrógrados, atrasados, intolerantes, fundamentalistas. E tudo isto, sabe por quê? Porque nós acreditamos na verdade. Porque para o mundo não há verdade. Mas nós sabemos que existe a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E por isso nós temos que pensar no que é verdadeiro. A mente do crente tem que estar pensando voltada à palavra de Deus. Porque tudo o que é verdadeiro é o que está na palavra de Deus. Nós temos que pensar na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é ter atenção ao ler. Meditar é refletir ao ler. Nós temos que pensar naquilo que é verdadeiro. Nós temos que pensar na palavra de Deus. A nossa mente tem que ser voltada para a palavra de Deus. Os nossos julgamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa imaginação tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Será que o irmão tem vivido a palavra de Deus? Tem pensado de acordo com a palavra de Deus? Tem tomado tempo para ocupar a sua mente com a palavra
palavra de Deus, Paulo diz que para termos a alegria de ter um nome escrito no céu e para caminharmos para o céu, nós temos de pensar em tudo o que é verdadeiro. Ou seja, pensar na palavra de Deus. Mas existem muitos crentes hoje em dia que estão pensando em fábulas, em mentiras, em contos de carochinha. Por quê? Porque a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos exige um outro comportamento. E muitas pessoas não querem mudar. E por isso trocam a palavra de Deus por fábulas. 2 Timóteo capítulo 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que são as fábulas? São os contos de fadas, histórias de carochinha. Muito crente hoje não quer saber da Bíblia. Prefere visões, profecias, adivinhações, revelações que amoldem a sua maneira pecaminosa de viver. Mas Paulo diz que nós temos que pensar em tudo que é verdadeiro. E a palavra de Deus é a verdade. Mas também Paulo diz que nós temos que pensar em tudo que é honesto. E aqui a palavra original grega diz que honesto é tudo que é respeitável, digno de consideração, digno de respeito. Os nossos pensamentos têm se voltado àquilo que é digno de respeito, que é digno de veneração. Por exemplo, a Bíblia diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Nossos pensamentos têm honrado o casamento? Nossos pensamentos têm honrado a pureza sexual? Hoje, milhares de mentes de pessoas que se dizem cristãs estão dominadas pela pornografia. Suas mentes estão voltadas para a imoralidade. Isto é honesto? Isto é digno de respeito? Isto é digno de consideração? Paulo diz que quem tem a mente de Cristo pensa em tudo que é honesto, em tudo que é digno de respeito, em tudo que é digno de consideração. O que tem passado pela nossa mente, irmãos? Nós temos aninhado em nossa mente perversidades, maledicências, ódios, vinganças. Quem tem a mente de Cristo, quem está indo para o céu, pensa em tudo o que é honesto. Mas Paulo diz também que quem tem a mente de Cristo pensa em tudo o que é justo. E aqui a palavra grega é a mesma da equidade, aqui no versículo 5. O pensamento do crente é de dar a cada um o que é seu. É de ser imparcial, de ser justo. Deus não faz acepção de pessoas. E o pensamento do crente deve ser um pensamento justo. Ele deve sempre buscar o que é direito, o que é correto. Não buscar a sua própria vantagem. Não buscar a vantagem daqueles que ele gosta. Mas ele tem que ser imparcial. A sua mente tem sido imparcial? Você tem dado a cada um o que é seu? Ou tem tido uma mentalidade maldosa, como daqueles homens dos dias de Miqueias? A elite de Judá, nos dias de Miqueias, era injusta. Olha o que Miqueias diz, capítulo 2, versículo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência
a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Nos dias de Miqueias, as pessoas tinham maus pensamentos. Queriam tomar o que não era deles. Mas Paulo diz que quem tem a mente de Cristo, ele tem um pensamento justo. Ele dá a cada um o que é seu. Será, irmão, que você não quer tomar o lugar de alguém? Ocupar uma posição na igreja para a qual você não foi chamado, para o qual você não tem chamada de Deus, mas você quer porque quer ser pastor, você quer porque quer ser professor da escola dominical, você quer porque quer cuidar da assistência social da igreja, mas isso não é seu. Deus não te chamou para isto. Você tem que pensar naquilo que é justo. Naquilo que é seu, é meu. O que é do outro, é do outro. Sabendo que é o Senhor que é a cabeça da igreja, quem distribui os dons como Ele quer, para quem Ele quer e quando Ele quer. Se o seu pensamento é de poder, é de conquista, não é a mente de Cristo que está em você. Porque nós temos que pensar em tudo que é justo. Mas também nós temos que pensar em tudo que é puro. E a palavra grega aqui quer dizer aquilo que é inocente, aquilo que é sem segundas intenções. O nosso pensamento, a nossa imaginação tem sido pura, irmãos. Ou nós somos amigos de alguém, ajudamos alguém, intercedemos por alguém para obter os nossos interesses. Porque este alguém pode nos ajudar. Quantos na igreja, irmãos, são bajuladores, aduladores, estão em volta, como papagaio de pirata, em volta dos líderes, estão prometendo, fazendo juras de lealdade, de fidelidade ao líder, porque estão de olho em uma posição na igreja, porque estão de olho em um salário na igreja. São pensamentos impuros, pensamentos de segundas intenções. Quem tem a mente de Cristo não tem segundas intenções. É inocente, é puro, tem um sentimento sincero, pensamento sincero. Mas Paulo diz que quem tem a mente de Cristo deve pensar em tudo que é amável. E esta palavra, amável, nos traz aquilo que atrai o outro. Aquilo que atrai o outro, aquilo que é atraente. Irmãos, nós temos que atrair o outro e não a nós mesmos. Jesus disse, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Jesus se crucificou para atrair os homens a si. Lá em Oséias, Deus também fala isso para Israel. Diz que queria atraí-los com cordas humanas, com cordas do coração. Deus queria atrair o povo de Israel, mesmo o povo de Israel sendo idólatra e desobediente. Nós temos que pensar no outro. O nosso pensamento tem que ser altruísta. Nós temos que pensar em tudo que é amável, em tudo que leva o bom e o bem para o outro, em tudo que traga o bem-estar para o outro. Nós vivemos para servir e não para sermos servidos. A nossa mentalidade é contrária à do mundo. A mentalidade do mundo é individualista, é egoísta. Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. E o versículo 3 diz, sem amor para com os bons. Essa é a mentalidade do mundo, que fomenta o prazer a todo custo,
que fomenta a competição, que fomenta o egoísmo, que fomenta a opressão do outro. Mas a mentalidade de Cristo é diferente. Nós estamos aqui para servir ao outro, para fazer bem ao outro. Pedro falando, sintetizando o que Jesus fez aqui na terra, na casa de Cornélio, ele disse que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. A nossa mentalidade não é pensar em nós mesmos, na nossa segurança, no nosso bem-estar, mas a nossa mentalidade é altruísta. Eu tenho que pensar em tudo que é amável, em tudo que atraia o outro, que traga bem para o outro. Mas Paulo diz também que nós devemos pensar em tudo que é de boa fama. Ou seja, tudo aquilo que soa bem, que gera boa reputação. Veja bem que nós não devemos buscar a fama, mas pensar naquilo que é de boa fama. Muitos crentes estão correndo atrás da fama, querendo a glória para si, querendo ser glorificados pelas pessoas. Quantos pregadores, quantos cantores gospel não têm seus fãs-clubes? Eles existem e eles fomentam a existência deles e eles assim se tornam ídolos. O crente não é feito para ser ídolo. Ele tem que pensar naquilo que é de boa fama. Ou seja, aquilo que gerar boa reputação. Aquilo que fará com que as pessoas vejam que ele é uma pessoa de bem, uma pessoa correta, uma pessoa equilibrada. Nós não temos que correr atrás da fama. Provavelmente muitos crentes serão famosos. Jesus era famoso, mas ele fugia da fama. A Bíblia diz que quando a fama dele corria por algum lugar, ele saía do meio deles, ele saía daquele lugar, porque ele não queria que as pessoas o seguissem por causa da sua fama. Mas nós temos que buscar tudo que é de boa fama, tudo que soa bem, tudo que gera boa reputação. Nós temos pensado em que, irmãos? Se os pensamentos fossem ouvidos pelas pessoas, isto geraria uma boa reputação para nós? Isso seria honroso? Isso seria honesto? Isso seria moral? O que as pessoas pensariam de nós se lessem os nossos pensamentos? Você pode se esconder, mas lembre-se do texto de Miqueias. Nas camas, a elite de Judá maquinava o mal. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Irmãos, no que nós temos pensado? Nós temos pensado no que é verdadeiro, na palavra de Deus? Nós temos pensado no que é honesto, no que é digno de respeito e consideração? Nós temos pensado no que é justo, dando a cada um o que é seu? Nós temos pensado no que é puro, sem segundas intenções? Nós temos pensado no que é amável, ou seja, buscando atrair o outro? Nós temos pensado naquilo que é de boa fama, aquilo que gerará uma boa reputação para nós? E Paulo diz, olha, tudo que tiver alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Irmãos, hoje, até por causa do desenvolvimento da tecnologia, da era da telemática, onde estamos aqui no computador um pouco isolados, nós achamos que podemos dar vazão à nossa imaginação e ao nosso pensamento. Mas Paulo diz que nós devemos controlar os nossos pensamentos. Pedir que o Espírito Santo nos controle. Porque a mente de Cristo, ela só pensa naquilo que tem alguma virtude, naquilo que for bom, naquilo que nos traz hábitos bons.
e naquilo que tem algum louvor. Ou seja, que seja digno de elogio, não da parte do homem, mas da parte de Deus. Quanto tempo nós temos gasto em pensamentos que não são e não trazem virtude e que não trazem nenhum louvor? São pensamentos censuráveis, pensamentos malignos, pensamentos que não nos geram virtudes, mas nos trazem vícios. Nossa mente está ocupada em quê, irmãos? O diabo procura distrair a nossa mente, porque ele quer cegar novamente o nosso entendimento. Ele quer nos dominar novamente, para que nós não vejamos a luz do Evangelho de Cristo. Mas Paulo diz para os filipenses, olha, tenham o pensamento voltado para as coisas de Deus. Pensem no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Toda vez que você pensar em algo que te leve a praticar o bem, a ter o hábito de fazer o bem, ou que te leve a ser louvado pelos servos de Deus e pelo Senhor, nisso pensai. Mas se os seus pensamentos não nos levar à prática da fé, do amor e da esperança, da justiça, da fortaleza, da prudência e da temperança, saia desses pensamentos. Fuja desses pensamentos. Por quê? Porque esses pensamentos levarão vocês ao distanciamento de Deus, levarão vocês às trevas, levarão vocês à cegueira espiritual. Em que nós estamos pensando, irmãos? Paulo diz, olha, o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e vistes em mim, fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu estou preso, mas eu não estou pensando em me vingar de César, não estou pensando em comprar com propina a minha liberdade, não estou pensando em agradar algum soldado para poder ser livre, não estou pensando em acusar alguém para me livrar, não estou pensando em mim, não estou tendo um comportamento de um revoltado aqui na cadeia. Não, eu penso naquilo que é verdadeiro, na palavra de Deus, naquilo que é digno de respeito e consideração. Eu me submeto às autoridades e à lei. Eu penso naquilo que é justo. Eu estou pedindo para ser julgado de forma imparcial. Eu não tenho segundas intenções. Eu falo a verdade e sou sincero. Eu estou querendo atrair os outros a Cristo. Não estou pensando em mim. Tanto que eu estou pensando em vocês, que eu estou escrevendo esta carta para que vocês não se abalem na fé. E eu estou me tendo um comportamento aqui que me faz gerar uma boa reputação. Tanto que os soldados da guarda pretoriana estão aceitando a Jesus e os crentes de Roma estão evangelizando. Porque o meu comportamento está motivando as pessoas a pregarem o Evangelho, a crerem em Jesus. Eu penso nestas coisas. E eu quero que vocês, da mesma maneira que viram em mim, me copiem, me imitem. E desta maneira o Deus de paz estará convosco. Você quer que Deus de paz esteja com você, meu irmão? Tenha a mente de Cristo. Policie os seus pensamentos. O título da nossa lição diz que é uma vida cristã equilibrada. Nós caminharemos com equilíbrio para o céu se nós tivermos a mente de Cristo ao lado da alegria da salvação.